Quando a Bíblia foi traduzida para outras línguas, as pessoas inspiradas por Deus para escrever sua palavra a registraram em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento, e em grego, no Novo Testamento. Vimos como os escribas e os copistas dos manuscritos preservaram esses escritos, copiando-os cuidadosamente palavra por palavra. Mas, é claro, nem todos eram capazes de ler em hebraico, aramaico ou grego. Por isso, a Bíblia foi traduzida para outras línguas. Quando essas traduções foram feitas e para quais línguas? Atualmente, a Bíblia está traduzida em mais de 2.400 línguas, e com o passar dos anos, essa tarefa tem exigido grande quantidade de tradutores e estudiosos. A primeira tradução da Bíblia, o Antigo Testamento, foi feita para o grego e é chamada Septuaginta. Ela foi traduzida do texto hebraico e aramaico que hoje constitui nossos 39 livros do Antigo Testamento. Terminada por volta de 250 a 150 a.C., foi o Antigo Testamento que o mundo de fala grega leu no tempo de Jesus. Jesus fez citações dessa tradução, bem como do texto hebraico. Tradução durante a época da Igreja Primitiva. Muitos anos depois, outros estudiosos traduziram o Antigo Testamento para o grego. Alguns desses manuscritos ainda existem hoje. O Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Dois desses manuscritos datam de aproximadamente 330 d.C. Hoje, eles estão guardados no Museu Britânico e na Biblioteca do Vaticano, em Roma, respectivamente. A versão copta foi feita por volta de 350 d.C. Foi traduzida do grego para uma língua chamada copta, uma versão do antigo egípcio, escrita em sua maioria em caracteres gregos. Nesse período foram feitas as versões da etíope e a versão gótica. O Codex Argenteus. Sabemos que existiam cristãos etíopes no início do evento relatado em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 36. Os godos viviam numa área das atuais Hungria e Romênia. A Vulgata Latina começou a ser traduzida para o erudito Jerônimo a partir de 382 d.C. Ele levou 25 anos para traduzir o Antigo Testamento do hebraico e do grego para o latim, até ser nomeado pelo Papa Católico Romano Damaso para realizar a tarefa. Acredita-se que a Vulgata Latina foi o primeiro livro impresso por Johannes Gutenberg em 1455. No início do século IV, a Bíblia hebraica e grega foi traduzida para as línguas como o armênio, o eslavo, o siríaco, uma versão mais recente do aramaico, o barrárico, um dialeto copta, o árabe, o anglo-saxão, o persa e o frâncico. Pelo menos uma parte da tradução desses antigos manuscritos existem até hoje. Traduções para o inglês. A tradução para o inglês ou suas línguas percussoras começaram a ser feitas no século V, iniciando-se com a versão anglo-saxônica. A primeira pessoa a traduzir a Bíblia toda para o inglês foi John Wycliffe, em 1329 e 1384. A tradução inglesa de Wycliffe foi a única durante 145 anos. Em 1525, William Tyndale criou a versão Tyndale da Bíblia inglesa. Tyndale talvez tenha sido o maior dos tradutores da Bíblia para o inglês moderno. Outras versões inglesas incluem a versão Coverdale, em 1535, a Grande Bíblia, em 1539, a Bíblia de Genebra, 1557, e a famosa versão atualizada comumente conhecida como a versão King James, de 1611. A versão King James da Bíblia tornou-se uma das mais populares do mundo de fala inglesa e ainda é a tradução preferida de muitos. No final do século XIX, a Igreja da Inglaterra sentiu a necessidade de uma revisão e atualização.
A versão King James revisada foi concluída em 1885. A American Standard Version 1901 foi ainda outra versão da King James. A partir desse ponto até o presente, houve mais 2 dúzias de diferentes traduções para o inglês, com centenas em outras línguas. A seguir, algumas das traduções e paráfrases mais populares para o inglês dos últimos 50 anos. 1. A Revised Standard Version 1952, revisada em 1971, a Bíblia Ampliada, de 1965, a New English Bible, de 1970, a New American Standard Bible, 1971, revisada em 1995, a Bíblia Viva, 1971, Boas Novas para o Homem Moderno, 1976, Nova Versão Internacional, 1978, revisada em 2011, Nova Versão King James, 1982, Bíblia Novo Século, 1988, A Mensagem, 1994, Tradução Palavra de Deus, 1995, New Language Translation, 1996, revisada em 2004, Woman Christian Standard Bible, 1999, revisada em 2009. English Standard Version, 2011, revisada em 2001, revisada em 2011. Para uma lista mais abrangente de versões e traduções da Bíblia em várias línguas, acesse BibleGateway.com e vá para versões disponíveis. Tradução para o português. Os mais antigos registros da tradução de trechos da Bíblia para o português datam do final do século XV. Porém, centenas de anos se passaram até que a primeira versão completa estivesse disponível em 3 volumes, em 1753. Trata-se da tradução de João Ferreira Almeida. A primeira impressão da Bíblia completa em português em um único volume aconteceu em Londres, em 1819, também na versão de Almeida. Veja a seguir a cronologia das principais traduções da Bíblia completa publicadas na língua portuguesa. Em 1753, tradução de João Ferreira Almeida, em 3 volumes. Em 1790, versão de Figueiredo, elaborada com uma base na Vulgata pelo padre católico Antônio Pereira de Figueiredo. Foi publicada em 7 volumes, depois de 18 anos de trabalho. Em 1819, primeira impressão da Bíblia completa em português em um único volume, tradução de João Ferreira Almeida. Em 1898, revisão da versão João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida, primeira edição. Em 1917, versão brasileira, elaborada com base nos originais, foi produzida durante 15 anos por uma comissão de especialistas e sob a consultoria de alguns ilustres brasileiros. Entre eles, Rui Barbosa, José Veríssimo e Heráclito Graça. Em 1932, versão de Matos Soares, elaborada em Portugal. Em 1956, edição revista e atualizada de João Ferreira Almeida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Em 1957, Bíblia Sagrada Ave Maria, publicada pela editora Ave Maria. Em 1959, versão dos monges beneditos, elaborada com base nos originais para o francês na Bélgica e traduzida do francês para o português. Em 1968, versão dos padres capuchinhos, elaborada em Portugal com base nos originais. Em 1969, revista e corrigida, segunda edição de João Ferreira Almeida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia, 1981, Bíblia de Jerusalém, publicada pela editora Paulus. Em 1988, Bíblia na linguagem de hoje, elaborada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, com base nos originais. Em 1993, revista e atualizada, segunda edição de João Ferreira Almeida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil.
Em 1995, revista e corrigida a terceira edição de João Ferreira Almeida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Em 2000, nova tradução na linguagem de hoje, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Em 2001, nova versão internacional, publicada pela editora Vida e Sociedade Bíblica Internacional. Em 2001, Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 2002, Bíblia do Peregrino, tradução de Luiz Alonso Schloeckel, publicada pela editora Paulus. Em 2009, revista e corrigida quarta edição de João Ferreira Almeida, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Capítulo 72. Todas as traduções da Bíblia foram inspiradas? Os 66 livros da Bíblia foram escritos por mais de 40 autores diferentes no espaço de tempo de mais de 1.500 anos. E desde então, os escribas e copistas do antigo manuscrito copiaram exatamente as escrituras em sua língua original, hebraico, aramaico e grego. Durante séculos, até a invenção das máquinas impressoras modernas, desses antigos manuscritos bíblicos, os estudiosos estão traduzindo as escrituras para várias línguas, mais de 2.400 até o momento. A pergunta é: esses vários tradutores foram inspirados por Deus para interpretar rigorosamente as palavras e o significado do hebraico, do aramaico e do grego para as outras línguas? Não há dúvida de que muitos dos tradutores foram pessoas piedosas e apaixonadas pela missão de tornar a palavra de Deus acessível a todo mundo. E, sem dúvida, eles trabalharam cuidadosamente para traduzirem a Bíblia com exatidão. Todavia, não foram inspirados por Deus como aqueles que escreveram originalmente as palavras de Deus. Quando a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, isso significa que as palavras foram sopradas por Deus através daqueles que escreveram as Escrituras. Assim, quando os autores originais das Escrituras escreviam, eles estavam registrando as palavras de Deus. Quando os tradutores traduzem, eles estão envolvidos no exercício de linguagem literária e gramatical. Isso é certamente algo muito importante, talvez até mesmo guiado por Deus. Todavia, não é como se Deus estivesse dando ao tradutor as palavras exatas para escrever, a fim de transmitir o significado preciso das palavras hebraicas ou gregas nas Escrituras. Assim, uma vez que os tradutores não são inspirados por Deus, eles podem traduzir a palavra incorretamente. E isso pode significar que algumas palavras em várias línguas podem ser mal traduzidas. Esse é o caso? Esse é o tema da nossa pergunta seguinte. Se os tradutores da Bíblia cometeram erros, isso não torna a Bíblia inexata? Capítulo 73. Na pergunta anterior, afirmamos que os tradutores da Bíblia não foram e não são inspirados por Deus quando traduzem as escrituras do hebraico e do grego para outras línguas. E, se esse é o caso, isso não significa que algumas traduções podem estar erradas ou conter imprecisões? Hoje, quando uma casa publicadora ou uma instituição decide lançar uma tradução da Bíblia, isso é feito com extremo cuidado. Geralmente é formado um comitê de tradução da Bíblia. Esse comitê recruta, então, um grupo de especialistas de várias correntes teológicas, em geral composto por professores de seminários com grande discernimento e experiência em hebraico, aramaico ou grego. Por exemplo, quando a Tyndale House Publishers se preparou para criar a New Language Translation, NLT, foram formados 6 grupos de mais de 90 acadêmicos para focar em suas áreas de especialidade: Pentateuco, livros históricos, profetas, evangelhos e assim por diante. Então levaram anos para traduzir cuidadosamente a NLT, comparar e analisar. Mas isso significa que todas as traduções foram feitas com exatidão?
Os tradutores às vezes transmitem um significado diferente do pretendido no original hebraico ou grego. Os tradutores são seres humanos e às vezes escolhem palavras e frases incorretas ou menos exatas. É por isso que às vezes as pessoas preferem certas traduções a outras. Algumas versões bíblicas fazem um trabalho de tradução melhor que outras. Claro, por isso são formados grupos e é feita cuidadosamente uma revisão, para evitar interpretações errôneas. Mas é importante que você compare as várias traduções e consulte comentários e referências de estudo da palavra, ao escolher uma tradução altamente respeitada. Compará-la com outras e recorrer a comentários e a um dicionário bíblico. Você estará seguro de ter uma tradução fiel das Escrituras. Mas como escolher uma tradução que seja fiel? Esse é o assunto da pergunta seguinte.